Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, após as cinzas. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 9, versículos de 14 até o 15, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então sim, eles jejuarão. Amados irmãos e irmãs, eu sei que é um texto muito curto, 2 versículos, mas a gente tem muita coisa para aprender com esse texto aqui. Primeira coisa, que talvez seja uma curiosidade para muita gente, eu digo porque para mim era, quando eu comecei a estudar a Bíblia, é essa frase, os discípulos de João. Que João era esse, né? Aqui é João Batista, aquele famoso que nós conhecemos. Aí você pode dizer, nossa, mas João também tinha discípulos? Não é só Jesus que tinha discípulos? Então, naquele tempo era natural com que as pessoas elas seguissem mestres que eram pessoas famosas, que tinham algum tipo de intelectualidade no aspecto religioso. E essas pessoas costumavam seguir esse povo, né? Acontecia também isso, por exemplo, com os filósofos, como a gente tem Platão, Aristóteles, Sócrates e companhia limitada. Partindo desse pressuposto, você tem que entender que na época de Jesus, não era só Jesus que tinha discípulos. Existiam outros mestres, né? E um destes aqui seria, por exemplo, João Batista. Os discípulos de João Batista, então, se aproximam de Jesus e perguntam, segundo o texto: Por que é que nós, discípulos de João, e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Então, em outras palavras, a gente faz esse gesto, que é um gesto que a lei orienta, que a lei diz que é para ser feito, mas os seus discípulos não fazem. O que é que eles têm de diferente? É mais ou menos isso que eles foram perguntar ali para Jesus. Já adiantando para você que não tem um bom conhecimento bíblico, quem é que seriam esses fariseus? Os fariseus eram um grupo de pessoas dentro da religião judaica, certo? Que era um povo mais de classe média. E eram pessoas que eram famosas por conhecerem muito a lei. Era um povo que entendia muito da lei, que também estudava muito a lei, mas tinha um defeito muito grande. Eram pessoas extremamente legalistas. O fato era, ninguém olhava para a misericórdia, mas apenas para a lei. Esse era o grande defeito dos fariseus. E durante os evangelhos, nós vemos muitas vezes Jesus condenando esse povo, porque era um povo que vivia de obras externas, mas o coração não mudava. Então era um povo que muitas vezes fazia gestos de oração em público, só para serem vistos e serem elogiados. E Jesus sempre critica esse tipo de postura. Então, esses dois grupos, os discípulos de João Batista e os fariseus, jejuavam. E os discípulos de Jesus não. A primeira pergunta que a gente pode fazer agora é: ora, então quer dizer que para Jesus o jejum não é importante? Então, se não é importante, para que a gente jejua, né? É invenção da Igreja Católica? Muita gente pode se perguntar. Mas aí o próximo versículo vem esclarecer. Jesus diz assim: Ora, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está ainda com eles? Ou seja, isso é certo? O que é que está acontecendo? Jesus está dizendo assim: eu sou o noivo. Eu estou junto ao meu povo. Eu sou o Verbo encarnado. Eu estou aqui. Para que eles vão ficar jejuando se eu estou aqui presente? Não precisa disso. Não necessita disso. Mas o próprio Jesus fala: ora, um dia o noivo será tirado. Jesus já aqui fala, de certo modo, sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Um dia Jesus não estará mais materialmente, corporealmente ali junto àquele povo. E nesse momento, sim, eles vão jejuar. Ou seja, Jesus fala o seguinte: o jejum é importante sim, mas especialmente no momento em que Jesus não estará mais com eles, ou seja, no tempo da igreja, que é após a sua ressurreição até os dias de hoje. E aí, amados irmãos e irmãs, entenda, não é proibido jejuar. Mas você pode perguntar, sim, mas por que então esse jejum é importante, Além do que Jesus já falou. Eu trouxe aqui 3 elementos que caracterizam a importância do jejum. Primeiro, nós imitamos a figura de Jesus Cristo. Segundo o Evangelho, Jesus também jejuou 40 dias e 40 noites. Então a gente imita a mesma prática que o próprio Cristo já realizou. Segunda coisa, é porque o jejum ele auxilia no autodomínio. Nós começamos a mostrar para a nossa própria mente, para o nosso próprio corpo, que embora nós necessitamos sim de comida e bebida, mas a gente não vai ceder às nossas paixões e desejos. A gula,
ao desejo desenfreado, por exemplo, por doce, por muita comida. Isso não me manda muito, né? Embora eu tenha vontade, mas eu posso controlar essas vontades. Por isso vem aqui a dinâmica do autodomínio. Ademais, esse texto também de hoje, ele fala por que a gente não jejua no dia de domingo. Pouca gente sabe, mas o jejum quaresmal que a gente faz não vale para o domingo. Por quê? O domingo é o dia do Senhor, é o dia do noivo. E quando eu olho para esse evangelho, o evangelho é muito claro, né? Nós não jejuamos quando o noivo está presente. Nós não jejuamos no domingo. Domingo não é dia de jejum, de penitência, é dia de alegria. Todo domingo é dia de recordarmos a ressurreição do nosso Senhor. Mas para terminar, eu também queria falar com vocês que o jejum ele auxilia muito em uma virtude cardeal, que é a chamada temperança. É que eu trouxe uma citação do Catecismo da Igreja Católica, né? Lá no parágrafo 1809, o Catecismo diz assim: a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Então veja, sendo uma virtude moral, é algo que está no campo das nossas ações, né? Então é uma virtude, é algo bom no sentido das minhas ações e que busca moderar a atração, o desejo que eu tenho por qualquer prazer. Inclusive, beber um copo de água também é um prazer. Comer algo também é um prazer. Não achemos que prazer só tem a ver com a questão sexual, tá bom? E procura o equilíbrio. Então a temperança é uma virtude que nós, né, com a graça de Deus, buscamos o equilíbrio das coisas. Então todos os bens que o Criador trouxe para nós, né, nós agora vamos buscar ter equilíbrio. De fato, né, estamos em um tempo a cada vez mais de desequilíbrio. É muito fácil passarmos 4 horas passando o dedo em uma rede social, olhando coisas que não nos preenchem para nada, mas quando a gente vai buscar ler um texto, a gente mal consegue focar durante 2 minutos. Então estamos vivendo desequilíbrios. É natural isso acontecer. É até uma consequência também do fato de que nós somos pecadores, né? O pecado original, infelizmente, deixa na gente sequelas, desequilíbrios, desordens e por aí vai. A virtude da temperança nos ajuda a dizer assim, não, é preciso ter equilíbrio. E o jejum, nitidamente, né, ele está interligado com essa virtude. Por isso, quero dar uma sugestão para você que acompanha esse vídeo nessa sexta-feira. Por que não, hoje, à luz desse evangelho, você refletir melhor como anda o teu equilíbrio com as coisas? Será que eu estou sendo alguém desequilibrado? Será que tem alguma área da minha vida que não tem, né, essa atuação da virtude da temperança? Como é que eu posso fazer tudo isso? E por que não utilizar o próprio jejum quaresmal como auxílio, né, para educar o seu corpo, educar a sua mente para dizer assim, ó, embora eu tenha fome, embora eu tenha desejos, embora eu tenha sede, embora eu tenha tudo isso, mas não é isso que manda em mim. Quem está em primeiro lugar sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado deste vídeo, amado irmão e irmã, que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.